Oi, o meu nome é Rayane. Oi, meu nome é Leonardo. Nesse vídeo nós vamos conversar com a professora Maria, que dá aula de espanhol no IFSC. Para iniciar a entrevista, a gente gostaria de saber sobre a formação da Sora e aonde a Sora se formou e no que a Sora se formou. Ah, tá. A minha graduação, tá? Então, começando com a graduação. Eu sou graduada em letras, português, espanhol e respectivas literaturas. Então, essa graduação, ela me habilita para ministrar a disciplina de língua portuguesa, de língua espanhola e respectivas literaturas. Essa é a minha formação acadêmica, graduação, né? Que antes, os cursos de graduação, de letras, a maioria tinha essa habilitação dupla, né? Ah, atualmente, não são, se tiver, são poucas as universidades que têm habilitação dupla em letras. A maioria é habilitação única, ou seja, ou português, ou espanhol, tá? Ou inglês, ou francês, enfim. Então, essa é a minha habilitação, isso me habilita, né? Aí, eu sou graduada, eu sou formada, eu sou habilitada, mas a minha especialidade é a língua espanhola, tá? Então, depois da faculdade, eu fiz uma pós-graduação, e aí eu fiz um curso de aperfeiçoamento em Salamanca, na Espanha, e o mestrado também, tá? Todos na área de língua espanhola, ou seja, por isso que é a minha especialização. A minha formação, né, ela me habilita nessas quatro, mas a minha especialidade, a minha especialização mesmo é língua espanhola. A graduação eu fiz na UNOESC, em Xanxerê, era Xanxerê e Chapecó, tá? Então, eu fiz na UNOESC e o mestrado eu fiz na UFSC. E a professora trabalha no IFSC já faz quanto tempo? Olha só, no IFSC fará, agora em 2021, no dia, eu lembro assim, meu primeiro, digamos, a ida para o IFSC e tal foi em março. Eu comecei no IFSC dia 1º de abril de 2011. Então, agora em 2021, fará 10 anos que eu estou no IFSC. Como professora da aula de espanhol, a gente gostaria de saber qual que é a importância de ter uma terceira língua, na opinião da professora. Uma terceira Uma língua. segunda até. Uhum. No IPSC vocês têm a opção, né, digamos, vocês têm a opção, não, vocês cursam, vocês não fazem a opção por inglês ou espanhol, né, na grade de vocês cursam as duas disciplinas. Olha só, bastante, é muito importante vocês terem, além da língua materna, né, da língua nativa, vocês saberem falar um outro idioma, tá? Então, quando você aprende a falar outro idioma, você tem contato com a cultura daquele país, né? Você tem contato assim com os aspectos geográficos, históricos, ou seja, você não aprende só a língua, você aprende muito a respeito daquele país, daquela região, daquele continente, né? E agora, quando falamos assim mais especificamente sobre a língua espanhola, né? Vocês veem quantos países falam o idioma espanhol. Aqui na América, né, os nossos vizinhos, né, falam o idioma espanhol, né? Nos Estados Unidos, olha só, nos Estados Unidos tem 40 milhões de habitantes que falam o idioma espanhol, né? Os Estados Unidos é o quarto em nível mundial a ter o maior número de falantes de língua espanhola, sendo que lá a língua oficial é a língua inglesa, tá? Então, são dados assim que vocês vão tendo noção, vão aprendendo e vão vendo a importância de se falar, né? Um idioma, dois idiomas, três idiomas a mais, né? Ou seja, quanto mais idiomas vocês falarem, né, maior é o acesso de vocês à cultura, né? O conhecimento como um todo, né? Porque o conhecimento ele circunda, né? Então aí vocês têm acesso à literatura, desses países, né? Além de todos os aspectos culturais históricos que eu falei com vocês, tá? Então é super importante.
E também, né, para a profissão de vocês, para vocês se comunicarem com as pessoas, né? Então, quem fala um idioma a mais, né, sempre estará um passo à frente, né? Tá? Na vida acadêmica, na vida profissional, né? O que que cativou a professora a querer seguir nessa área de ensinar espanhol, uma outra língua para as pessoas? Ah, então, eu assim sempre gostei de estudar idiomas. Eu lembro, assim, sabe, assim que eu terminei o ensino médio, eu já procurei essas escolas de idiomas, aí eu ficava conciliando, né, o estudo de idiomas. É claro que era o inglês, na época eu estudava o inglês, aí eu conciliava, né, faculdade, o curso de inglês, porque antes de eu cursar a língua, digamos, cursar letras português e espanhol e respectivas literaturas, eu estou falando um período anterior a esse, que eu não falei com vocês, que foi quando eu comecei a cursar pedagogia, sabe? Eu morava na Bahia e cursava pedagogia na UNEB, que é a Universidade Estadual da Bahia, né? Universidade do Estado da Bahia. Então, eu trabalhava e aí eu cursava a faculdade de pedagogia e conciliava o curso de línguas, era inglês, né? Então, ainda não, as escolas não ofertavam naquela época o curso de espanhol, né? Tinha inglês, era uma outra que tinha espanhol, francês e tal. Depois, aí com o Mercosul e tal, isso mais atrás, né? Vocês são novinhos ainda. É, com o acordo aí com o Mercosul, aí o idioma, a língua espanhola, né, o ensino do idioma e tal, os cursos, eles se propagaram assim pelo país e tal. Aí eu mudei, né, voltei da Bahia para a minha cidade natal, para Xanxerê, e aí tinha esse curso, né, letras português e espanhol, e eu já não estava assim mais querendo cursar pedagogia, então tranquei pedagogia, tranquei lá, mas acabei não voltando e fui cursar letras, né? Português, espanhol e respectivas literaturas para aprender, né? Eu já tinha, digamos, um nível intermediário de inglês, porque eu não viajei assim para outro país, então eu não me considero fluente no idioma inglês, né? Sempre fiz cursos em escolas de idiomas. E aí eu pensei, vou estudar, né? Assim eu aprendo mais um idioma e tal, né? Que eu gostava. E aí eu fui, cursei letras, e também tinha a opção para eu cursar as disciplinas de inglês. Aí eu também cursei as disciplinas de inglês no curso de letras, ou seja, letras português e espanhol, e eu podia cursar as disciplinas de inglês para ter essa habilitação, né? Então, eu sempre gostei de estudar idiomas e eu acabei me tornando professora pelo gosto, por esse gosto, né? Por gostar de estudar idiomas. Mas eu não conseguia, assim, dar conta de cursar, daí eu sairia com 3 habilitações, imagina, português, espanhol e inglês, né? Eu não consegui dar conta de terminar, de cursar todas as disciplinas da graduação de inglês, porque eu trabalhava, né? Já cursava a faculdade e ainda curso de idiomas de forma paralela, eu não dei conta de tudo não, tá? Digamos, ali na juventude, a gente quer, né, abarcar o mundo, mas aí eu fiquei, né, não terminei a graduação em inglês, tá? Mas, assim, digamos, é o meu gosto mesmo por estudar idiomas, tá? Que me levou a me tornar professora nessa área. Na opinião da Sora, as pessoas estão buscando aprender mais espanhol, querer falar uma língua a mais? As pessoas buscam querer falar uma língua a mais, né? Mas as pessoas buscam mais o inglês, tá? O inglês, por ser o idioma oficial nas relações internacionais, né? Então, isso, digamos, a primeira opção da maioria, não digo todos, mas da maioria das pessoas, quando buscam cursar um idioma, as pessoas vão para o inglês, né?
Aí depois elas, né, aprendem o inglês ou tal, ou não se identificam e vão para outros idiomas, para o inglês, né? Atualmente estão indo muito assim para o mandarim, que eu vejo também, sabe, para o francês. Mas as pessoas buscam sim aprender um outro idioma, tá? Buscam. Eu pelo menos, em minha opinião, eu acho que sim, eu vejo isso. E para a professora, qual é a dificuldade que as pessoas encontram quando elas começam a aprender uma nova língua? É, eu vou falar da língua espanhola, tá? Então, é o que eu posso falar, que é a minha especialidade, né? Quando se trata do idioma espanhol, eu vejo assim que muitas pessoas optam para cursar o inglês e veem o espanhol assim como um idioma muito fácil de aprender, né? E aí acabam deixando para depois e tal, como depois de aprender o inglês, para depois, né, de aprender o inglês, cursar o espanhol e tal, né? E, e muitos assim vêm com esse pensamento de ser fácil. É claro que para nós, nativos nativos, né, da língua portuguesa, falantes nativos do idioma da língua portuguesa, quando nós ouvimos uma pessoa que fala espanhol, que fala inglês, que fala italiano, então nós entendemos, é claro, né? A pessoa, se eles falarem assim devagar e tal, eu entendo. Se eu ler um texto, né, eu entendo. Mas isso é porque são línguas latinas, né? São línguas irmãs. Então, é fácil de eu aprender, perdão, não, de eu entender uma língua latina, porque são línguas irmãs. Se elas são irmãs, elas são parecidas, tá? Mas quando você vai estudar, você vai ter o contato com o idioma, você vai estudar mesmo, você vai ver que não é assim, tão fácil quanto eu pensava, né? Porque daí envolve, por exemplo, as classes de palavras, essas palavras heterossemânticas, ou seja, os falsos cognatos, que são aquelas palavras que têm a grafia igual ou parecida à língua portuguesa, porém o significado é diferente. Tem aquelas palavras heterotônicas, que têm a sílaba tônica diferente, por exemplo, academia em português, academia em espanhol, tá? Polícia em português, policia em espanhol. Um exemplo ali das palavras heterossemânticas, ou seja, dos falsos cognatos que eu não dei, que lindo cachorro de gato, ou seja, cachorro, filhote, tá? Enquanto que perro é cachorro, certo? Aí também temos outras classes de palavras. Outro exemplo são as palavras heterogenéricas, que quando eu comparo os dois idiomas, elas têm diferença no gênero. Na língua portuguesa elas têm um gênero, na língua espanhola tem outro gênero. O sal é la sal, o leite, la leche, tá? O legume, la legumbre. Então, o que eu falei com vocês aqui é só um exemplo assim, se tratando de vocabulário, nem de aspectos gramaticais, da sintaxe, nada disso, sabe? Aí os alunos, né, se deparam assim, mas por que isso? Mas por quê? Né? Porque a intenção que eu tenho é que seja igual, que seja assim como é no português, a sintaxe, né, o gênero, mas por quê? Procura uma explicação, uma justificativa, né? Mas não tem, né? Porque cada língua é única, cada língua tem suas especificidades. Eu não posso querer que uma língua latina tenha a mesma sintaxe, digamos, que a língua portuguesa, tá? Então, tem que estudar mesmo, sabe? Então, uma das dificuldades que eu vejo que os alunos têm é essa, porque vem com aquela questão de ser muito fácil e tal, né? Daí começam a enfrentar aí digamos, essas dificuldades, e uma delas é querer comparar, né? Querer digamos, procurar uma explicação, sabe, uma justificativa, tá? Para algumas peculiaridades da língua, tá? Ô, Sora, agora por causa da pandemia, existe uma dificuldade maior em ensinar um novo idioma à distância ou já está mais tranquilo com novos métodos?
Assim, o que acontece, né? Na educação, aqui ah, como é que eu posso dizer? Nessas aulas remotas, essas aulas remotas, para mim, assim, elas são, bastante difícil de eu trabalhar o idioma estrangeiro aqui, tá? Porque são aulas remotas. Elas não são, digamos, não são aulas presenciais e também não é um EAD, não é uma educação à distância. Então, são aulas remotas, porque EAD, o curso já está. Claro que tem vários cursos EAD de idiomas, aí você sabe que tem, né? Mas aí o curso todo está montado, né? Tem toda uma plataforma, tem todas as orientações. Quando você compra esses cursos EAD de idiomas, você tem ele todinho montado, sabe? Quando você vai para o presencial, também, você tem toda aquela infraestrutura, você tem o livro, você tem a interação. Então, tem a aula presencial e tem o EAD. O que nós estamos fazendo, né, não é nem presencial, nem a EAD. São aulas remotas, tá? Então, não tem um estatuto epistemológico na ciência da educação, não tem nada na história da educação que abone, digamos, que me dê suporte para esse tipo de aula, sabe? Então, eu enfrento uma grande dificuldade. Por quê? Por causa disso tudo que eu falei com vocês, e assim, eu não sei se os alunos estão aprendendo, quais são as dificuldades, sabe? Assim, porque nem todos participam, nem todos ligam a câmera, nem todos falam. Eu não sei como é que eles estão desempenhando essas atividades, né? Porque eu não estou vendo eles desenvolvê-las, muitos acabam não procurando quando tem dúvidas, sabe? Então, assim, é claro que se comparar ao início da pandemia, porque nós recebemos um e-mail no domingo à noite que na segunda nós já não estaríamos mais, né, lá no IPS, que daí teve aquela pausa, e aí era para ser 15 dias, depois foi um mês, depois foi para maio, então aí voltamos com as aulas e tal. Agora voltamos como, né? O Cigar não estava adaptado para isso, não tínhamos um Meet, né? Então, nós tivemos que ir assim, nos adaptando, colocando atividades, conversando com os alunos. Esses recursos, digamos assim, eles foram sendo utilizados assim, de forma remota, sabe? Cada um foi se adaptando de acordo também com os seus recursos, com o que tinha em casa, computador, celular, né? Isso eu falo de professores e alunos, sabe? Então, é bem difícil, assim, para mim continua sendo difícil ainda, porque eu não tenho a interação, né? A parte oral, por exemplo, no ensino de idiomas, ela fica muito, muito prejudicada com essas aulas remotas, sabe? Então, eu não posso, assim, dizer aqui, né, essas aulas remotas estão sendo boas, os alunos estão aprendendo. Não, né? Eu não sei como é que os alunos estão recebendo, como é que eles estão trabalhando essa questão oral, se eles estão seguindo bem as orientações, né? Assistindo aos vídeos, né? Tendo acesso aos textos que eu disponibilizei, resolvendo as atividades, como eles estão fazendo isso, né? Porque tem uma série de fatores aí que interferem também na vida do aluno, sabe? Agora, mudando um pouquinho de assunto, a gente ficou sabendo que a professora gosta e acha muito importante a questão da prática de exercícios físicos. A gente queria saber, na opinião da professora, qual que é a importância, assim, de se praticar os exercícios. Olha só, então, eu pratico esporte, eu pratico corrida, né, atletismo, ou seja, de forma amadora, é claro, né, eu não sou profissional, não vivo disso, mas de forma amadora, então participo, assim, treino e
participo de provas e tal, mas assim, de forma amadora, né? Corro, eu gosto bastante e assim, nessa fase, aqui da pandemia, principalmente, né, eu vi, é fundamental, ou seja, nessa hora, assim, durante os treinos e tal, né, que a gente procura relaxar e sair um pouco desse contexto de caos, né, todo. E a prática de exercício físico, né, ela ajuda, digamos, a saúde física e mental, principalmente nessa época aqui, ela foi fundamental, assim, para a saúde mental. É claro, porque daí eu diminuí a intensidade dos treinos, porque não tem provas e tal, ou seja, a parte física, assim, eu puxo menos, né? Mas para manter a saúde mental, ela foi fundamental. Então, nesse esporte, assim, digamos, no esporte aí que eu resolvo, assim, muitos problemas e tal, né, que eu tenho, que relaxo e que acabo, digamos, arejando um pouco. Então, é fundamental praticar algum esporte, né? Mas tem que ver aquele esporte que você gosta. Eu não vou chamar vocês para correr, pode ser que vocês gostem de outro esporte e também não, né, não possam fazer essa atividade. Mas, assim, a atividade física, a prática de um esporte, assim, a prática ela é fundamental, tá? Então, acho que para qualquer pessoa, em qualquer idade, né? Eu digo isso porque eu tenho 52 anos, né? E eu pratico esportes assim diariamente, né? Então, isso, vocês, na idade de vocês, digamos, praticando um esporte, quando chegar na minha idade, vocês vão ver a diferença que isso faz, né? O fato de vocês terem praticado um esporte, né? Eu vejo, assim, muitas pessoas que entraram em depressão, tiveram uma série de problemas psicológicos aí na pandemia, né? E a prática do esporte, ela ajuda muito, muito, muito aí na saúde mental, ela ajuda bastante nesse lado aí, sabe? A prática da corrida, no caso, para mim, né? É fundamental, tá? Praticar algum esporte. A professora começou a ver que a prática de exercícios físicos são importantes a partir de que momento? Ou foi algo que sempre esteve presente na vida da Sora? Ótima pergunta, porque eu tenho até uma história. Eu sempre falo com a professora Juliana disse que ia me levar para falar umas aulas aí dos alunos dela, sabe? Como é que eu comecei, de onde digamos, onde surgiu o gosto e tal, né? O esporte, assim, sempre teve na minha vida, eu falo do atletismo, né? Agora, se me falarem de futebol, atletismo eu gosto e também gosto de assistir, mas e na época também eu jogava vôlei, handebol e basquete, mesmo com esse tamanho, sabe? Então eu gosto desses esportes daí também, vôlei, handebol e basquete. Na época que eu cursava ensino fundamental e ensino médio, na idade de vocês, então a educação física sempre foi bem relapsa, assim, nas escolas que eu estudei, sabe? Eu nunca tive educação física boa mesmo, assim, com orientação que eu vejo como vocês têm, sabe? Então, aula de educação física, a gente sempre fazia uma coisa ou outra, mas assim, tudo muito sem fundamentação. Hoje que vamos fazer? Hoje vamos jogar vôlei. Hoje vamos Sim. jogar basquete, mas assim, de forma aleatória. Jogar vôlei era colocar a rede lá e jogava e sem muito fundamentos assim os fundamentos eram o que nós assistíamos lá nas Olimpíadas na época na TV e tal e aí nós jogávamos, sabe? Mas aí tinha dias assim que o professor dizia hoje a aula vai ser, não falava nem atletismo, era de corrida, era para correr ao redor da quadra e não tinha nem ginásio, eram as quadras assim, sabe, era escola pública, era quadra no tempo assim e tal. Eu lembro que tinha as salas de aula e a quadra era no meio dessas salas de aulas, era um bloco aqui, um bloco lá, e a quadra era no meio, era no pátio, tipo ali no IFES, que era uma quadra no pátio, sabe? E aí a gente ficava correndo, e eu gostava dessa aula.
E o professor dizia que eu tinha jeito, né, para corrida e tal, e, enfim. Aí eu corria, né, no ensino médio, daí praticava essas outras atividades, aí tinha um campeonato lá na cidade, entre os colégios, eu lembro que nós fomos jogar vôlei, handebol e basquete lá, sabe? Mas aí o meu foco sempre ficava mais assim nessa parte aí do atletismo. Depois que eu terminei o ensino médio, eu continuava assim, trabalhando, cursando faculdade, não frequentava academia, não, né, não tinha recursos financeiros e também não tinha tempo. Mas aí, quando eu tinha um tempinho, eu caminhava ou dava uma corridinha na rua, né? E assim eu continuei ao longo da vida. Depois eu fui para academia e aí lá eu fui para esteira, né? Corria na esteira, fazia os treinos na esteira assim, até porque era um pouco mais frio, chovia e tal, e de vez em quando na rua, sabe? Então, assim, desde a idade de vocês, praticamente, de uma forma ou outra, eu sempre pratiquei o atletismo, né? A corrida, assim, para épocas assim da vida mais de forma mais intensa, épocas menos intensa, mas eu sempre o atletismo, a corrida sempre esteve presente, né? E aí foi o que me despertou mesmo foi na época que eu cursava o ensino médio, tá? Foi na idade de vocês aí. A professora Joyce, ela é a nossa coordenadora do projeto de extensão e ela citou, né, já contou pra gente que através da professora, ela começou realmente a fazer exercícios físicos, a fazer caminhada e mudar o estilo de vida dela. Então a gente queria saber como que é para a professora saber disso, receber esses retornos de pessoas que você incentivou a mudar de hábitos e iniciar a fazer exercícios físicos. Eu fico assim tão, né, muito feliz às vezes e assim eu nem acredito, será, meu, eu fiz isso, mas eu não fiquei chamando, porque eu tenho receio, né, chamar para correr, eu não sei se, o histórico de saúde da pessoa, se a pessoa pode ou não, e também para não ficar aquela chata, né, porque a gente quando gosta de alguma coisa só fica falando aquilo, né. Aí a professora Joyce disse que observando, né, começou, o professor Mike, professor o professor Watanabe, o Edson, daí nós até fizemos assim um grupo de corrida, sabe, lá, IFSC na pista, tem até a camiseta, se eu soubesse aí eu tinha colocado a camiseta do IFSC na pista, sabe? Então, a professora Joyce, o professor Mike, a professora Juliana começou, mas aí depois ela tem umas fotos aí de umas provas juntas, o professor Watanabe foi, o professor Samuel foi, ano passado daí nós participamos de uma prova, eles dizem que foi assim, que eu incentivei, mas eu não fiquei chamando, eu acho que só o fato de observar. Daí lá na minha sala foi o professor Charles, e daí tem dois servidores que também falaram comigo que começariam estavam, e tem outro professor ali, acho que é o professor Flávio, meu Deus, agora eu esqueci o nome, o professor que fica ali na sala da cultura geral. E tem, então esses aí, sabe? E eu acho que eu também, não sei se tem mais aí, que posso ter esquecido o nome. Eles disseram que eu influenciei, que eu incentivei, sabe? Mas eu acho que é só o fato assim de nós convivermos e deles verem eu praticando e assim a prática de esporte leva a cuidar mais da saúde. Então, quando você está praticando um esporte, a prática você foca quando você está praticando esporte, então você está focado naquilo, automaticamente você cuida da alimentação e você cuida da tua saúde, sabe? Porque para a prática de corrida, eu tenho que comer mais isso, eu tenho que comer menos isso, eu tenho que cuidar do sono. Então, são todos esses benefícios, né, que a prática do esporte acaba trazendo para a sua saúde, né? E aí eu lembro que a professora Joyce, na época, ela queria perder peso, então ela foi, né? Ela viu também na corrida, digamos, algo que pudesse auxiliar, não que correr emagrece, o que emagrece, digamos, é a alimentação, são os cuidados e tal, mas
a prática da corrida ou de outra atividade, ela ajuda a você a manter o foco, né, nesse objetivo, né? E a professora Joyce agora tem um tempo aí que nós não conversamos por causa da pandemia, mas ela, nossa, eu fico assim muito feliz e muito, né, muito agradecida pelo fato de, assim, mesmo sem querer, né, pelo fato de eu praticar uma atividade física, influenciar outras pessoas ao redor e ver que é uma influência positiva, né, que isso traz benefícios. Primeiro, assim, é para a saúde, sabe? Isso traz benefícios para a saúde. Então, como nós não somos profissionais e tal, não vivemos disso, né? Então, o benefício ele não, eu vou praticar por, né, questões financeiras para ter prêmios, isso não. É o benefício para a saúde, sabe? Então, eu sempre ouço esses relatos, os últimos, assim, que eu ouvi foi do Samuel, que foi um dos últimos que entrou e tal, né? E com a professora Joyce, nós, assim, nos encontramos também nas provas, sabe? E aí é muito engraçado, né? Então, antes era eu, de repente já tem mais umas pessoas ali, né? Participando das provas e até uma equipe nós formamos, né? IFSC na pista. Aí é claro que esse ano, então, é, só teve, nós só corremos uma prova, a professora Joyce está, foi no início do ano, foi acho que 1º de março, na primeira semana de março, que foi a meia maratona de Joinville, né? Depois daquela, assim, não participamos mais. Mas eu fico, assim, muito feliz e muito agradecida e, assim, sabe, quando eu vejo as pessoas né, me falando isso. E teve os alunos também que foram correr, agora eles já não, que eu encontrava nas provas, e aí o papo rendia lá no IFSC, né? O papo rendia nas aulas também, né? Porque quando você participa das provas e está junto assim no esporte, né? Tem assunto, o assunto rende. Professor, para finalizar, a gente gostaria que a professora desse um recado para os alunos que têm vontade de entrar no IFSC e também para aqueles que começaram a aprender uma nova língua, que querem começar a aprender uma nova língua. Olha só, então, os alunos que querem entrar no IFSC, eu tenho um projeto de extensão que nesse projeto de extensão estamos eu e o professor Watanabe na coordenação. A professora Joyce sabe do que se trata, porque a professora Joyce já participou muitas vezes, assim, já explicou muitas vezes para os alunos visitantes, né? Esse projeto de extensão, nós vamos nas escolas públicas, nas escolas municipais que ofertam o 9º ano aqui em Joinville. Nós vamos nessas escolas divulgar o IFSC, sabe? Nós vamos às escolas, se os alunos não podem visitar o IFSC, nós vamos às escolas e aqueles que podem, nós levamos ao IFSC. Talvez vocês tenham visto, né? Alguns grupos de alunos, eu não sei se vocês participaram dessas visitas quando vocês estavam no 9º ano e tal, né? Então, nós temos esse projeto que nós divulgamos e incentivamos os alunos a estudarem no IFSC, né? Assim, o que eu diria para os alunos que querem ingressar no IFSC é que ingressem, é que tentem. Se você tentar uma vez e não conseguir, tenta na segunda, na terceira. Nós temos vários casos de alunos assim, sabe, que tentaram na primeira, não conseguiram, conseguiram na segunda ou na terceira. Tentem, digamos, não fiquem pensando, eu vou perder um ano, né, porque eu já cursei um ano do ensino médio, eu vou perder. Não, não vou perder. Vocês estão no ensino fundamental novinhos, né, ainda. Então, aí vocês têm a oportunidade de cursar um bom ensino médio, né, um ensino médio, assim, completo, ou seja, vocês têm as disciplinas ali, no caso, no IFSC, da cultura geral e tem as técnicas. Vocês saem com essa formação de ensino médio e um curso técnico também para a profissão de vocês, sabe? Vocês saem assim com uma excelente formação. Então, quem quer estudar no IFSC, tente, né, ingressem. Por quê?
vocês terão uma excelente formação, tanto na área técnica quanto na área, digamos, das disciplinas gerais. E aí vocês sabem, vocês estão no terceiro semestre, vocês já devem ter ouvido e também visto alguns dados, né, de Enem e das aprovações nas universidades públicas, nas melhores universidades públicas, aqui, UFSC, UFR, UDESC, né, que são referência. Né? Então, Sim. as aprovações dos alunos do IFSC, ou seja, o aluno sai, digamos, se forma no IFSC e consegue ingressar em uma boa universidade e um bom curso, nesses cursos, assim, bem concorridos, né? Então, todo ano, vocês devem ter acompanhado, eu faço um levantamento aí dos alunos aprovados nessas universidades, né? E aí tem alunos aprovados de primeira, assim, nesses cursos bem concorridos, né, que, digamos, e elitizados, né, na federal, por exemplo, medicina, né, direito, nas engenharias, sabe? Então, eu diria assim, ó, que tentem, que ingressem, que vocês terão uma boa formação. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar. E nós nos vemos na próxima. Tchau.